Que alegria a gente estar aqui, mais uma série iniciando, mais um momento de reflexão, e esse tema é maravilhoso, porque é um tema em que todo mundo está trabalhando, está tentando experimentar isso na sua vida, né? Todos nós queremos ser felizes, todos nós estamos em busca da verdadeira felicidade, dessa alegria de viver. A humanidade inteira está buscando esse contentamento da vida, esse prazer em viver, e buscamos isso em um punhado de lugar. As pessoas estão em busca de encontrar essa satisfação na sua vida, querem chegar no final e falar: que vida boa, gosto de viver. Então, quando a gente pensa nisso, ao mesmo tempo, há um paradoxo, porque tudo que é produzido na humanidade, toda tecnologia, é de alguma forma para melhorar a vida, vender para que as pessoas tenham vida melhor. E, por outro lado, nunca tivemos tanta gente infeliz. Hoje temos remédio para tomar para você ficar menos ou mais feliz, para ter uma sensação de alegria, né? Já não é mais apenas as drogas, a bebedeira, né? As orgias, mas há também aquelas medicações que a gente fala assim: quero um pouco de sorriso, mais sorriso, sorriso extremo, né? Mas não é isso que nós encontramos gente infeliz, pessoas que na busca de encontrar felicidade são infelizes na sua vida profissional, gente que é infeliz no seu casamento, na sua relação familiar, no seu círculo social e de amizade, pessoa que vai trabalhar todo dia, chega no domingo à noite, começa a dar agonia. Sabe o que é agonia? Porque só de pensar que tem que de levantar para trabalhar amanhã, começa a ter insônia, porque não gosta do que faz. Então nós estamos vendo cada vez mais pessoas em busca da felicidade, toda a humanidade, toda a tecnologia, todo o comércio em torno de tornar as pessoas felizes, e cada vez mais pessoas angustiadas porque são infelizes. Então vivemos em dias em que há desespero. Amanhã eu estava vendo uma chamada na televisão, amanhã um dos programas matinais vai falar sobre: no Brasil temos 11 milhões de depressivos, gente que está deprimida. Por que está deprimida? Porque não encontram alegria de viver. Vivemos dias de epidemia de suicídio. O que a pessoa leva, o que leva uma pessoa a acabar com a sua própria vida? Uma dor, uma angústia tão profunda no seu ser, que ele prefere morrer a viver, porque ele quer acabar com aquela dor. Então ele faz a opção de matar a dor, e para matar a dor eu preciso matar a mim mesmo. Então as pessoas estão preferindo a morte do que a vida, num ponto da humanidade em que tudo que nós temos é para que nós sejamos felizes, mas infelizmente, ou desastrosamente, nós temos visto cada vez mais pessoas infelizes na sua maneira de viver, na sua história de vida, e que hoje Deus está dizendo: olha, eu tenho para você vida, e vida abundante. Quando a gente olha para isso, parece que o caminho que nós temos trilhado não tem levado ao contentamento tão almejado. Mesmo pessoas religiosas, pessoas que às vezes vêm aqui culto após culto, domingo após domingo, e seguem angustiadas de alma, com medo a respeito de todas as coisas, ansiosas a respeito da vida, medo do futuro, não deleitam daquilo que está alcançado, mas imaginam que aquilo que está por vir, aquilo que está por ser alcançado, que vai produzir a alegria que ele tanto almeja. Quando a gente olha para aquilo que Deus está dizendo, e isso que nós estamos fazendo essa reflexão nesses dias, quando a gente está falando assim, upside down, para ser feliz, ou seja, virar meu mundo de pé a cabeça, ou de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, de pernas para o ar, de maneira que eu possa entender que os conceitos de Deus são diferentes dos nossos conceitos, que os valores de Deus são diferentes dos nossos valores, e portanto tentar encontrar a alegria que Deus promete no caminho que os homens se propõem, nunca vai ser possível vivenciar. E isso produz ainda mais dores e mais angústia, porque no final nós não acreditamos que de fato o caminho de Deus é melhor. Nós imaginamos assim: não, eu estou vendo Deus lá, eu vou tentar aqui a minha vida, porque eu acho que isso é legal, as pessoas dizem, e eu vou testando coisas na minha vida. Quando a gente olha lá, para entender um pouco mais, vamos às definições.
Então vamos definir felicidade. Segundo Michaelis, o dicionário diz assim: estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, alegria, contentamento, fortúnio, júbilo, estado da pessoa feliz, satisfeita. Essa é a definição que o dicionário fala a respeito da palavra felicidade. Quando a gente olha para a psicologia, para os estudos humanos, diz lá o quê? O que o Freud fala? Freud fala assim: olha, a felicidade é utópica, ou seja, ela não é real, porque para ser feliz de fato, nós não poderíamos viver num mundo de imperfeições, nós precisamos estar num ambiente em que nada contrarie e nem angustie meu coração, porque qualquer coisa que produzido, contra a minha felicidade, vai produzir em mim infelicidade. Então ele está dizendo que a vida proposta pela psicologia é, esquece essa coisa de ser feliz, às vezes você vai ter uns dias legais, então você está por sua conta. O que os filósofos diziam, e aí o Epicúrio, um filósofo importante, ele diz assim: a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Então, por outro lado, a filosofia está dizendo: você quer ser feliz? Faz tudo que você tem vontade, não poupe a você coisa alguma, faça tudo que vier na sua mente, se você vai ser feliz. E aí nós encontramos um problema, porque muitas vezes nós não conseguimos realizar tudo aquilo que pensamos que queremos, que desejamos. Mas ao mesmo tempo, nós podemos imaginar que as pessoas então, que conseguiram alcançar tais coisas na sua vida, teriam então uma felicidade plena. E isso também se demonstra irreal, porque as pessoas que mais se matam não são as pobres, são aquelas que já têm algumas coisas, e muitas delas, todas as coisas que almejaram. Então parece que a angústia de alma não está bem naquilo que eu possa ter. O próprio Salomão, para quem se lembra, é um rei, o rei mais importante depois de Davi, onde Deus diz para ele que ele teria riqueza, ele era um homem sábio. O Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz assim: olha, eu me propus pensar a respeito da vida, e fui entender a história da humanidade, a respeito da vida por mim mesmo. Ele colocou Deus de lado, e foi em busca de entender a existência humana. E ele diz assim: tudo que eu desejei, eu não me privei. Tudo que eu quis, ele estava dizendo assim, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Salomão tinha os melhores músicos para cantar na festa dele. Salomão tinha fama, porque diz que os outros reis do seu tempo vinham até ele, para que ele pudesse aconselhá-los, porque ele era sábio. Salomão, na perspectiva do homem, era um homem que tinha muitas mulheres. Para você ter uma ideia, para ele repetir as mulheres que ele tinha, ele precisava de 3 anos, se ele dormisse cada noite com uma. Ele tinha 1000 mulheres. Ou seja, nada que ele desejou e que ele almejou, são nos prazeres, ele tinha, é nas festas, é a qualidade da bebida que eu bebo, não, é a fama que vai colocar. Você já viu? Hoje em dia tem muita gente que o projeto de vida é ser famoso. O que você quer ser? Famoso. Nem que se for o bandido mais famoso, mas famoso. Então o que nós estamos vendo? As pessoas angustiadas em busca da vida. Talvez o mais pobre, aquele que não tem recurso, imagina, o dia que eu tiver, eu vou ser feliz. Então o que ele faz? Ele vai em busca, e muita gente consegue prosperar na vida, na expectativa de que, quando eu tiver, eu vou ser. O rico é uma agonia em cima de agonia. Por quê? Porque ele vendo que tem todas as coisas, e aquelas coisas não são capazes de acalentar a dor que permanece no coração dele. Por isso que muitas vezes a gente encontra as pessoas que você olha para ela tem família, ela tem um trabalho, ela é benquista, ela é querida, ela transita bem, ela tem tudo para ter felicidade. E às vezes você conversa com ela e fala assim: sabe o que acontece? Parece que está faltando alguma coisa na minha vida. Parece que, não sei dizer bem, eu não estou legal, porque está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Porque quando nós pensamos em felicidade, nós descartamos o projeto de Deus da nossa história. Ou, pior ainda, vemos em Deus a possibilidade de alcançar aquilo que pensamos que nos dará felicidade. Eu vejo Deus não como um fim, mas eu vejo em Deus a possibilidade de alcançar meus objetivos.
Então eu quero estar de bem com Deus, para que Deus não, se Ele não ajudar, pelo menos Ele não atrapalhe eu alcançar as coisas que eu imagino que vai trazer alegria na minha vida. Mas Deus está dizendo, olha, você precisa compreender as definições. Então não é o que você tem que vai te dar, porque nós estamos vendo nos dias de hoje, muita gente com muita coisa e se matando, mais gente próspera, suicida do que pobre. Então não significa porque tem, é mais feliz. Nós estamos vendo uma geração que tem uma disponibilidade, né, dos prazeres que o mundo pode dar, na sua sexualidade, na sua dimensão das suas práticas, como nunca tivemos, e tanta gente, jovem, adolescente, pulando de prédio. Por quê? Porque o que está faltando na nossa vida, não é algo que eu sou capaz de conquistar, que eu estou à minha frente. Quando a gente olha para uma prosinha do Mário Quintana, eu estava pesquisando sobre o tema, e ele diz assim, quantas vezes a gente em busca da aventura, da felicidade, procede tal e qual o avozinho infeliz, em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Então o que o Quintana está dizendo? Olha, tem muita gente que está buscando essa felicidade, e não percebe o quão próxima ela está, quão disponível para vivenciarmos ela está. Mas estamos sempre pensando o quê? Naquilo que vai conquistar. Você já viu gente? Tem gente que é movida sexta-feira. Já viu tanto de post no Facebook? Uhul, sexta-feira! Por quê? Porque imagina que a felicidade está numa vida infeliz de segunda a sexta. Para suportar, eu tenho que então ter uma felicidade na sexta à noite e no sábado, aí domingo eu passo de ressaca o tempo inteiro, seja ela da canjibrina que eu bebi, né? Ou do tóxico que eu me empanturrei, ou das mazelas morais que eu sei que eu estou equivocado. E aí chega segunda-feira, eu estou deprimido, eu não quero ir trabalhar. Por quê? Porque eu pensei que o final de semana ia ser aquilo que ia alimentar a minha alegria, de maneira que eu possa suportar outra semana ruim, para esperar outro final de semana legal. E isso é um ciclo. E eu tenho amigos que na minha época de adolescente, até hoje estão vivendo nesse ciclo interminável de angústia. Por quê? Porque não é capaz, essas coisas são capazes de amortizar, elas são capazes de me embriagar por um certo tempo, mas não são capazes de produzir uma alegria que perdure, uma alegria que é genuína e verdadeira, uma alegria que não é necessário coisa alguma para que eu possa experimentar. O ponto é que às vezes está tão perto de mim que eu não sou capaz de viver. Por isso que lá em Eclesiastes, o Salomão diz, em Eclesiastes no capítulo 3, verso 12, então entendi que nessa vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Ele estava falando isso do ponto de vista humano. O que as pessoas estão dizendo? Sabe de uma coisa? Vai tentar ser feliz. Quais são os conselhos que você quer? Você quer ser feliz? Faz tudo que você está com vontade, bobo. Seu casamento está com problema? Larga esse casamento, está te passando raiva. Seus filhos te dão problema? Manda eles embora. Seus pais estão te dando problema? Vai embora. Seus amigos são um problema? Muda de amigo. Olha, o seu trabalho é ruim? Troca de trabalho. E a gente vai percebendo que essas coisas não são nem boas nem ruins do ponto de vista de trazer felicidade, porque a felicidade não pode ser colocada nelas, mas naquilo que está próximo de mim e eu preciso vivenciar. 11 milhões de depressivos no Brasil nos nossos dias. Por quê? Porque não veem razão de viver. Claro que nós podemos encontrar algumas pessoas que estão com patologias, estão com problemas físicos que afetam as suas emoções, seus sentimentos, a sua consciência. Mas a grande maioria é uma tristeza porque não compreenderam aonde de fato está a verdadeira vida. E eu vou explicar isso melhor, porque quando a gente está pensando em alegria, nós temos que lembrar do que Jesus diz. Jesus diz para nós assim, eu vim, olha que frase chave para a gente entender o propósito de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Quem quer vida abundante aqui? Sabe o que é abundante? Abundante não é apenas ter minha vida cheia,
é ter uma vida transbordante. Então significa que a minha maneira de viver só vai ser plena se aquilo que Deus colocou na minha vida não seja restrito a mim mesmo, mas seja transbordante, que alcance a vida daqueles que em torno de mim estão. Então diz que a vida abundante está em Cristo, diferente do que os filósofos pensavam. Olha, você vai ter que você vai ser. Jesus está dizendo, não, você vai ser e portanto não vai importar se você tem ou não tem. Porque se a gente olhar para os heróis da Bíblia, não é só, Salomão era um homem riquíssimo, como ele diz que poucos haveria. Me parece que alguém fez mais ou menos as contas do reinado de Salomão e disse que precisava somar a fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo para dar a fortuna equivalente àquela que Salomão tinha nos seus dias. Mas ao mesmo tempo nós temos gente que não tinha nada, como o próprio Jesus, que quando os discípulos vieram segui-lo, Jesus disse assim, vocês têm certeza? Porque eu sou o tipo de rei que não tem onde reclinar minha cabeça. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas se você vier até mim, eu vou te dar vida e vida abundante. Quem quer vida abundante? Eu quero. Então quando a gente pensa nisso, e encontramos pessoas que estão dizendo, ainda está faltando alguma coisa, está faltando o reino de Deus. O reino de Deus, lá em Romanos, Paulo escrevendo, diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é composto, né, dessas qualidades. Qual a qualidade? É um reino de paz, de justiça e de alegria. Então parece que a alegria que Deus tem para nós, e diferente do que muita gente imagina, né, não é uma alegria qualquer, é uma alegria que faz parte daquilo que Ele é. Vamos lembrar o que está faltando na vida de todos nós. Quando o homem foi criado, ele foi criado para viver em comunhão com Deus. Deus nunca teve um projeto de que o homem seguisse um caminho sem Ele. Deus diz, vamos fazer o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele está dizendo, alguém que se equivale a nós. Deus falando na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava dizendo que aquela criatura seria uma imagem da plenitude do próprio Deus. Mas para que essa criatura expressasse plenitude, precisaria estar ligado à fonte da vida, que é o próprio Deus. Mas quando o homem resolveu andar pelos seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas, o que aconteceu? Ele foi desconectado da fonte da vida. Quando ele foi desconectado, a partir daquele momento até hoje, o que o homem está tentando fazer? Encontrar algo que preencha o vazio que ficou da desconexão de Deus com ele. Por isso que é insaciável. Eu quero ter, eu consigo ter. Passa um pouquinho, percebo que aquilo não preenche mais o vazio. Vou atrás de outra coisa, mais outra e mais outra. Sempre tentando preencher um vazio que só tem uma pessoa que pode preencher: Deus. E aí eu não estou falando de Deus, de crer que Deus existe. Porque isso até o diabo crê. Crer que Deus existe é óbvio. Olha para o universo. Olha para a beleza das coisas criadas, olha para a complexidade da vida e pensa se isso é apenas a explosão de um átomo, se isso é uma ameba desenvolvida. Não, amado, há uma mente criativa por trás no maravilhoso universo que nós vivemos. Isso se chama Deus, o Criador. Mas quando nós nos desconectamos dele, a Bíblia dizia o quê? Olha, todos que pecarem vão sair da presença de Deus. Todos que pecarem vão morrer. Aí alguém pode dizer, mas nós não morremos, nós estamos aqui. Não, nós existimos, porque morremos quando fomos desconectados da fonte da vida. Sem a fonte da vida, há existência, mas não há vida. E o que angustia o coração do homem é porque ele existe, mas não há vida. Você já viu quantos filmes de zumbis temos nos nossos dias? O que é um zumbi? Um morto que aparentemente está vivo, mas está morto, ou um vivo que está morto. Então nós estamos vivendo numa geração de zumbis, em que as pessoas estão com aparência de gente viva, mas há um vazio de morte no seu coração. Quando a gente então entende o que Deus está falando, aí a gente vai lembrar do Quintana, ele fala assim em Lucas, registrado pelo evangelista Lucas no capítulo 17, verso 20 em diante, diz assim:
Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Bom, se o reino de Deus é um reino de quê? Paz, justiça e alegria, mas que a vida não apresenta isso de forma clara. O que a vida apresenta? Nós fizemos um painel. Quem já brincou aqui de onde está o Wall-E? Quem já fez viu aquele desenho? É um desenho que você tem que, no meio de tanta figura, encontrar a figura. Pois bem, a vida é mais ou menos isso. E aí que a gente está em busca do que vai ser o momento da minha vida, onde aquilo vai iluminar os meus olhos. Ou seja, o que é que eu estou atrás para ser feliz? De uma carreira profissional, do casamento, da turma, da aceitação. Eu gosto de repetir isso. Tem muita gente fazendo coisas que não gosta, para ficar com pessoas que não gosta, simplesmente porque quer ser aceito e não quer ficar sozinho pelo grupo. Então ele se sujeita a fazer o que ele não queria fazer, porque se ele não fizer, ele vai ser excluído. Então, quando as pessoas olham para tudo isso, ele diz: o que eu vou fazer para ser feliz? O que eu preciso ter para ser feliz? Aí Jesus diz: olha, o reino que eu tenho para vocês é um reino de paz, justiça e alegria. Pois bem, parece então que paz é aquilo que de fato vai trazer contentamento. Lembra lá do filósofo? Ele dizia: olha, se houver conflitos, você não tem jeito de ser feliz, é o que o Freud dizia. Mas agora, quando a gente olha para Jesus, Jesus está dizendo: eu vou dar para vocês uma paz que independe dos conflitos, porque no mundo você teria aflição, tribulação, você passará pelo vale da sombra da morte. Então ele está dizendo, a vida é isso, com dores, alegrias, com desafios e felicidade. Por quê? Porque não vai ser essas coisas mais que determinarão se você é ou não feliz. Porque se você estiver no reino de Deus, você vai ser cidadão desse reino. E é um reino de quê? Paz. Então onde eu encontro a paz? Está lá a paz. A paz é encontrada na experiência que eu tenho com o Espírito Santo. Mas como é que eu vou desfrutar dessa paz? Como é que eu acesso esse estado diferenciado da minha vida? Através da justiça. Um reino de paz, justiça. O que é justiça? Direito. A gente está nos dias do direito. Isso é meu direito. Eu vou processar. Eu vou fazer valer. Amado, justiça de Deus tem a ver com justificados, apaziguados. Ou seja, lembra lá? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Como é que eu reconecto com Deus? Através de um sacrifício de sangue. Quem fez o sacrifício de sangue de uma vez por todas? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então agora, para obter a paz, eu olho para a cruz. Então eu tenho que, no meio de tudo aquilo, encontrar a cruz da minha vida. Muita gente não pensa que a felicidade está na cruz, porque muitas vezes a gente fala assim: tome a sua cruz e me siga. O que a gente pensa? Que sacrifício é penalidade, é tristeza. Não, o sacrifício de Jesus é que nos dá a paz. Uma paz que mesmo em meio aos conflitos da vida, eu estou assegurado, porque não depende mais das circunstâncias. Então, quando eu tiver então pacificado com Deus, antes eu estava sendo inimigo de Deus, mas agora eu me tornei amigo de Deus. Eu fui reconectado com Deus através do quê? Por onde eu posso ser reconectado? Pelas minhas boas obras, por aquilo que eu sou capaz de fazer, pelo aquilo que eu doei, porque eu sou um bom religioso. E eu deixo dizer uma coisa para você: tem muito religioso que está morrendo. Porque não é questão de religião, é uma questão de conexão com o Deus da vida. E aí muita gente quer religião, mas não quer Deus. Porque para querer Deus, eu tenho que me alinhar ao pensamento de Deus. Eu tenho que me santificar segundo que Deus é santo. Porque Ele não vai entrar na minha baderna. Então eu imagino o seguinte: não, eu vou ser só religioso. E aí o que eu estou? Por minha própria conta, e não vou encontrar o reino de Deus. A alegria, quando a gente olha para isso, a alegria está no fruto do Espírito na minha vida. Na Bíblia significa duas coisas: alegria: o vinho, que é o fruto da vide, e o óleo da videira, da oliveira,
que é o óleo de alegria que é derramado de nós. Então ele está dizendo, o sacrifício de Jesus, esse é meu sangue que foi dado por vós. Quando ele dá o cálice do vinho, é a oliveira, que é o óleo que derrama sobre nós, que significa ser separado para Deus, ungido de Deus. Ungido de Deus é colocar a minha vida para servir a Deus. E aí não estou falando para se tornar um missionário, estou falando de ser um médico, um advogado, um pai de família, um atendente, um cobrador de ônibus, qualquer coisa, mas a minha vida é para servir a Deus. E eu, no meu trabalho, na minha profissão, na minha expertise, eu sirvo a Deus em plenitude. Quem quer servir a Deus para ser alegria? Fala assim, eu quero. O que eu preciso fazer? Ser reconectado. Qual que é o problema? Se o reino de Deus é o lugar onde há alegria absoluta, se eu estiver fora do reino de Deus, não há alegria. Pode ter momentos de prazeres, e esses momentos são passageiros, e cada vez mais, por isso que você vai vendo cada aberração na vida. Uma das coisas que vai mostrando a depravação humana é a respeito da sexualidade humana. Então o que vai acontecendo? Eu penso que o dia que eu vou ser feliz, eu já núpcias com a minha esposa, aí depois eu começo a perceber que aquilo virou comum. Então que tal a gente ir tentando outras coisas, com mais pessoas, com mais gente, com mais bicho, e aí a ideia vai ficando cada vez mais louca. Por quê? Porque aquelas coisas começam a não satisfazer como satisfaziam, e aí nós estamos vendo tanta gente com crise na sua identidade, pensando que vão ser felizes se fosse outra coisa, mas não são. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é, não o que você pensa ser, ou alguém disse que você é. Nem o que os seus sentimentos, ou seus apetites e desejos apontem para que você seja. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E aí, amado, na tentativa de... Põe de volta aquele painel aqui para mim. Na tentativa de ir em busca dessas coisas, não é isso? O dia que eu tiver formado eu vou ser feliz, o dia que eu tiver meu primeiro salário eu vou ser feliz, o dia que eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu explicar essa coisa de dinheiro. Muita gente está pensando o seguinte: se eu ganhasse um pouco mais, para me equilibrar minhas contas, eu precisava de um pouco mais no aumento. Se eu ganhasse isso, eu me equilibrava, eu ia ter paz, ia viver legal. E talvez você, olhando para a sua história, você já alcançou aquilo que você imaginava que ia trazer a alegria e a satisfação do viver. E portanto, por algum tempo, às vezes aquilo até acalentou, né, o seu apetite. Mas agora você começou a ter apetites mais sofisticados, e que agora você está em busca de ter mais. Então isso não acaba. Quando a gente olha para tudo isso, nós ficamos desesperados. E a Bíblia diz assim, olha só, deixa esse painel aí. Lá em Mateus 6,31 diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando, aonde que vamos arrumar comida? Aonde que vamos arranjar bebida? Ou onde vamos arranjar roupas? Pois os que não conhecem a Deus é que estão sempre procurando essas coisas. Vamos ser sinceros. Quanto isso não ocupa até mesmo as nossas orações? Quantas vezes na nossa vida religiosa nós estamos em busca destas coisas? Onde morar, o que vestir, o que beber, o que comer, o que ter. Porque a gente imagina o quê? Que essas coisas que vão dar satisfação da minha história. E muita gente está entrando por caminho de débitos, dívidas intermináveis, gente dando cano nas pessoas, porque imagina que essas coisas que são importantes, e descobrem o quê? Elas não serão capazes de acalentar a fome e a sede que tem no seu coração. E olha só o que Jesus continua: pois os que não conhecem a Deus, que estão sempre procurando essas coisas, em Mateus 6,32, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Do quê? De comida, de bebida, de roupa. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e aquilo que é o que Deus quer, e a sua justiça, e lhe será dado todas estas coisas. Então veja bem, se eu reconectar no reino da alegria, a minha alegria não está mais nessas coisas. Ao mesmo tempo, o meu Deus sabe que essas coisas que Ele criou para mim fazem parte da minha vida. Ninguém vai sair peladão por aí, preciso vestir. Talvez eu imagino que a etiqueta tal da minha calça que vai me dar
um certo status e uma certa aceitação do grupo que eu estou. E eu imagino que a alegria está em ser aceito por aquele grupo. Então eu passo uma ralação danada para poder comprar uma coisa, porque o meu objetivo é ser aceito pelas pessoas, porque eu imagino que se eu for aceito e caminhar com aquelas pessoas, eu vou ser feliz. Eu vou ter acesso a isso, a coisa, a outra coisa. E aí isso é interminável, vai produzindo o quê? Doideira, loucura, desespero. Jesus está dizendo, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Romanos diz, nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus. Em Colossenses ele diz, nos transportou do reino do Filho do seu amor, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ele está dizendo, olha, a felicidade é a reconexão com Deus, é eu buscar o reino de Deus, porque uma vez fazendo parte do reino de Deus, presta atenção nisso, a alegria deixa de ser uma possibilidade, mas se torna um mandamento para a nossa vida. Por quê? Porque uma vez no reino, não há outra opção a não ser viver como cidadão do reino, e esse reino é de alegria, e portanto eu sou um cidadão do reino da alegria. Mais do que isso, a Bíblia diz assim, alegrai-vos no Senhor. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos. Ele não está dizendo assim, se der você fica alegrinho. Não, ele está dizendo assim, agora a sua nova natureza está inserida num reino de alegria. Então, represente bem o reino que você vive. Fala assim, glória a Deus. Por isso que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E hoje é o dia da gente reconectar com Deus. Talvez você chegou aqui hoje cansado, sobrecarregado, abatido, e Jesus diz assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora olha só o que ele fala em João. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo o quê? Você vai encontrar contentamento na sua vida, você vai parar de ficar buscando uma coisa e outra mais, para trazer significância e acalentar o seu coração. Então parece, amado, que encontrar a felicidade é viver no reino de paz, porque agora eu fui pacificado com Deus, eu tenho contentamento, seja qual a situação que eu possa estar vivendo, há contentamento. E essas coisas que podem vir ser agregadas na minha vida, elas não são mais o objeto da minha felicidade, elas são apenas coisas que agora eu posso desfrutar, mas eu não tenho expectativa nelas, nem nas pessoas. Isso é a alegria da minha vida. Seus filhos vão tudo embora de casa. A minha alegria, porque agora eu alcancei na vida profissional o ápice, eu sou a pessoa mais importante da minha empresa. Daqui um pouquinho tem alguém que faz melhor do que você faz, e você vai ser descartado. Eu vou atrás dos troféus e vou ser o número 1. Tá bom. Quem foi o campeão de 3 Copas atrás? Nem lembro mais. Quem foi o campeão da Fórmula 1 em 2014? Talvez você nem se lembra mais. Passou. Essas coisas não perduram, apesar de ser celebradas, serem alegres. Eu vivo tudo isso, mas sem ter nelas a expectativa que são elas que vai trazer alegria na minha vida. Deus hoje quer mudar a minha história, quer mudar a sua história, para um reino de alegria e de paz, um reino que não pode ser abalado. Você quer ser cidadão desse reino? Fala assim, eu quero. Por isso que Jesus diz, venha a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês.